apagou tudo, apagou, né? Eu nunca viajei com tanta tralha assim. Sou Maurício Grumari, marido da Priscila, pai da Yasmin. Sou instrutor de parapente, trabalho com voos duplos, tenho 25 anos de voo livre. Desde que a Yasmin foi morar fora, né, a gente entrou nessa vibe de viagem e de curtir a vibe que a gente sempre curtiu quando a gente era namorado lá atrás, que era viajar, voar, conhecer lugares novos. Tá sendo muito legal, assim, muito legal esse nosso momento da gente tá voando junto, a gente conseguindo viajar, né, assim, como se a gente tivesse voltado a namorar, curtindo, hoje muito mais maduro, com muito mais recurso, de uma forma mais consciente, com essa possibilidade de vir, de fazer a expedição pro Jalapão. E aí, falei assim, cara, eu vou, não sei como vai ser, não sei como é o voo lá, nunca decolei rebocado, mas eu tô afim de viver essa experiência. Podia vir e nem voar, né? Mas eu falei, eu tô afim de viver isso. Então eu falei, gente, eu tenho que... Eu vou nessa expedição. Então, meu amor, olha aqui que legal. A Nani compartilhou a localização da galera toda da expedição. Irado. Ela já tá lá em Luiz Fernando Guimarães. Luiz Eduardo Magalhães. Eu confundo o nome. A vibe da viagem estava ótima como a gente tinha planejado, né, cara? Então a gente estava vindo pro Jalapão, numa trip de voo livre e passando por vários lugares paradisíacos na estrada. A gente, assim que chegou em BH, bem no Dia dos Namorados, e tivemos a ideia de visitar, né, a rampa de voo livre e, pô, tivemos um pôr do sol maravilhoso. A gente parou para ver um algodão, a plantação de algodão que eu nunca tinha visto, e tirei altas fotos, e foi maravilhoso, lindo. Que lindo! Olha essa foto. Mas em seguida o carro parou. Melhor desligar. Agora fodeu, hein? Seria falhas de combustão. E ali nós permanecemos um período, assim, né? Tentando entender o que tinha acontecido. Vamos esperar o carro esfriar meia hora. Aí ligou, não funcionou. Vamos ver se é a bateria. E foi olhar a bateria. E aí, sei lá, depois de umas 2 horas passa um motoqueiro, assim, para. Ele falou, não, eu tenho um telefone aqui de um reboque, que fica do lado de uma oficina mecânica, que fica do lado de um hotel. Eu falei, não, tá brincando? Ele falou assim, sério, vou ajudar vocês e tal. Essa pessoa foi lá, organizou o guincho, organizou o hotel e organizou o mecânico do dia seguinte. Assim, inacreditável, num momento tão difícil como esse, a gente não sabia nem o que fazer. E aí a pessoa simplesmente resolveu tudo pra gente. Caroline, deixa eu te explicar. Rola carro de como é que é, reserva, essas coisas? Assim, nós estamos em Goiás, temos que seguir para Bahia, com um carro cheio de coisa, de material de filmagem,
a viagem não pode. A gente não chegou nem em Luiz Eduardo Magalhães, que era o destino do ponto de encontro do resto da expedição. A parada é combustível mesmo, bomba de combustível, combustível fraco. E aí a gente acionou o seguro para levar, né, o carro até voltar com o carro para consertar em São Paulo, que era o lugar de confiança para consertar o carro, já que o problema que tinha dado era um problema que era muito sério. O carro não podia ser consertado, a gente esperava que o reboque fosse chegar às 8 da manhã, o reboque chegou ao meio-dia. O ônibus não teria espaço para botar todo o nosso equipamento, porque ele já vem cheio. E aí a única opção foi uma pessoa que tinha uma van e trabalhava com transporte de pessoas. E a pessoa resolveu nos levar até Luiz Eduardo Magalhães. Deltinho! Isso! Lá chegou! Caraca, moleque! Porra! Que bom, cara! Hoje. Voamos, dia lindo. Caralho. Mas conta, cara, por que tu não chegou, Cara, cara? o carro quebrou, cara. Parece que esse carro ele não atura combustível que não seja... O S10, Não, sei mas o quê. botamos S10, mas se tiver alguma alteração no combustível, ela para. Aí a gente chegou lá, já era noite, mas ainda não sabendo como íamos fazer para chegar no Jalapão. No outro dia a gente acordou e foi pro aeroporto para fazer o primeiro voo. E ali eu tive o contato, né, o acesso à primeira decolagem rebocada, assim, para mim. Eu já tinha visto, né, assistido decolagem rebocada, é claro, mas nunca tinha visto isso ser feito de um asfalto. Podia imaginar que um dia eu estaria voando na cabeceira do aeroporto, vou à direita que à esquerda o avião vai arredondar para pousar. E aí a asa tá voando junto com a gente. Aí daqui a pouco tem o trike. Daqui a pouco tem um outro parapente. Aí tem um mosquito que é uma asa, que é tipo um mosquito que também voa. Então assim, a paixão é voar. Assim, muito especial. Isso que o Chico tá fazendo, né? De unir isso. A etapa de Luiz Eduardo Magalhães, que já é o berço dos planadores no Brasil, já tiveram várias etapas de campeonatos nacionais e internacionais, caiu como uma luva para que a gente fizesse esse entrosamento dos pilotos, dos reboques, dos trikers e dos parapentes e das asas deltas também, para que todos pudessem, em uma pista boa, confortável, segura, pudessem dar esse primeiro passo e todos poderem se ambientar nesse novo cenário. Conseguimos um carro, o cara particular conseguiu pra gente por R$300 a diária. Mentira! E vai entregar pra gente no aeroporto particular, não tem locador envolvido. Mentira! Passando isso tudo, a gente começou a organizar os nossos equipamentos para fazer o primeiro voo rebocado, né? Eu já tenho experiência com voos rebocados e a Priscila não, ia ser a primeira experiência dela. Eu nunca tinha visto aquilo ali, colocar o parapente ali no asfalto. E aí isso foi bem impactante assim para mim no primeiro momento. Me explicaram tudo, né, o que a gente tinha que fazer, coloca o release, faz todo o processo ali de segurança, você puxa a vela, deixa a vela na cabeça. Não acredito, brother. Minha Celeste novinha. Porra. Não. Porra, caralho. A minha Celeste. Relaxa. Puta que pariu.
tomar no cu. Acabou com essa letra. Foi assim, sofrido de estragar meu equipamento. Primeira, né, a primeira experiência, você já viveu uma coisa que não seja boa, mas enfim, né, acontece. E ela de cara já olhou pra mim e disse, não, vamos de novo. Quero ir de novo, vambora, vambora. Fiz mó voo, fiquei voando mais de 1 hora ali. E aí eu me preparei todo para decolar, enquanto ela estava voando. E aí eu também tive um dia bem difícil lá em Luiz Eduardo Magalhães. Na minha primeira decolagem veio o meu primeiro incidente e uma das linhas ficou presa no meu capacete. E aí aquela adrenalina e tal. Correndo tudo bem, quando eu cheguei a uns 30 metros de altura no reboque, a corda arrebentou, puf, foi um susto danado porque existe uma força muito grande nos puxando. E aí eu fui fazer uma decolagem e de novo a linha do parapente prendeu na GoPro novamente do capacete. E aí, quando eu fui para minha última decolagem, quando a gente abriu o parapente, viu que ele estava descosturado um pedaço. E aí eu resolvi, eu falei, cara, são muitas coisas acontecendo num dia só. Eu acho melhor fazer o reparo e deixar para voar no Jalapão. Então, Ilém meio que passou em branco, mas pelo menos já estávamos com o carro e aí seguimos para o Jalapão. Maurício, tu vai voltando pra lá pra cá? É porque a gente ia pra lá, não é não? Não era aquela estrada ali não? Na verdade a gente estava na estrada com a coordenada certa, com a estrada certa. E aí nos distraímos porque a entrada tinha uma entrada à esquerda, que era para essa estrada aqui, e a gente acabou passando direto. Andamos 20 km e percebemos que estava errado. E aí agora a gente pegou a estrada que no GPS está mandando no caminho certo, só que ela acaba aqui. E cara, a dúvida é tremenda, porque se a gente continua ali, não sei onde vai dar isso. Cara, vamos passar por aqui, vamos seguir nessa reta aqui, é o único caminho que tem. Vamos Que reta? perguntar pro cara ali, ó. Ah, vou perguntar, óbvio. Mas que reta que tu quer passar? Ali, ó, vai embora. Tem rua ali?